Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração, então eu quero te encorajar, fique conectado comigo. E se você ainda não se inscreveu no canal, quero te encorajar, se inscreve aqui agora mesmo, antes de nós meditarmos na palavra de Deus e seja abençoado com um conteúdo que visa te aproximar do Senhor. Queridos, quantas vezes na sua vida você já se sentiu incapaz de realizar ou enfrentar um desafio? Eu te faço essa pergunta porque eu acredito que isso não aconteceu uma vez, não aconteceram duas e provavelmente aconteceram várias vezes. Se você, como eu, é de carne e osso, você já deve ter se visto em uma situação em que, ao olhar um desafio, você pensou, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Isso é demais, eu não sou capacitado o suficiente, ou eu não tenho as habilidades para realizar isso, ou não tenho os recursos necessários para colocar isso em prática. É de fato, muitas vezes nós deixamos de realizar coisas na nossa vida, de fato nós deixamos muitas vezes de realizar sonhos, projetos, planos, porque nós nos tornamos nossos maiores inimigos, porque você e eu pensamos, não, eu não sou capaz disso. E essa visão de inferioridade com relação à situação é algo que pode travar você. E pior, pode te impedir de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, simplesmente pelo fato de você achar que não é bom o suficiente, ou melhor, que não é capaz o suficiente para realizar um plano, um projeto, um sonho. Mas sabia que se Deus está do seu lado e Ele coloca algo no seu coração para você cumprir, independente da sua capacidade, independente dos seus recursos, independente das suas habilidades, Deus não precisa disso para cumprir algo extraordinário. Ele só precisa que você vença. Você vença o seu complexo de inferioridade, o seu complexo de eu não sou bom o suficiente ou eu não sou capaz o suficiente para fazer isso. Para que você dê um passo de fé. E a partir desse passo de fé, você viva algo extraordinário na sua vida. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês no dia de hoje. Falar sobre vença a inferioridade. Vença a inferioridade. Para que esse não seja um empecilho para que você deixe de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe? Chegou o tempo de você vencer as suas fraquezas. E quando eu penso sobre isso, logo minha mente se volta para o relato de um homem que fez a diferença na história do cristianismo, na história da igreja, na história do povo de Deus. Eu me lembro de um homem chamado Moisés. E eu quero ler com vocês um texto que está registrado no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, faremos a leitura dos versos 10 ao 12. E aqui veremos que, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas fragilidades, Deus nos chama para viver e realizar grandes coisas, para vencermos desafios. Deus te chama para isso. Olha só o que está escrito no texto da palavra de Deus. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? O verso 12 diz: Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Uau! Um comissionamento e tanto que Deus dá para Moisés. Moisés, que na época a última coisa que ele queria fazer é voltar para o lugar onde ele nasceu e confrontar aqueles que cuidaram dele como família. Se você não conhece a história de Moisés, vale a pena você ler, porque é algo extraordinário. Mas de uma maneira bem simples, deixa eu te dizer o que estava acontecendo. Moisés foge do lugar que ele cresceu, que era o Egito. No Egito, o seu povo de origem estava como escravo, mas Moisés cresceu na casa do rei, na casa de Faraó. Uma história maravilhosa mostrando como você, mãe, não deve e não pode desistir dos seus filhos e também não pode aceitar os decretos do mundo sobre a vida deles, porque Joquebed,
a mãe de Moisés não aceitou um decreto feito pelo faraó, colocou Moisés em um cesto, esse cesto vai até, milagrosamente, chega nas mãos da filha de faraó e Moisés é criado de uma maneira maravilhosa ali como um filho do rei, mas depois, mais velho, uma série de coisas acontece, ele precisa sair fugido do Egito e o último lugar que ele queria era voltar para o Egito, principalmente para confrontar sua família de crescimento, confrontar o faraó e dizer, olha, eu vou tirar todos os escravos que você tem aqui porque Deus está mandando eu fazer isso. Deus dá essa direção para Moisés. Uma baita direção, um baita desafio. Pense em algo que Moisés não queria de forma alguma. Ele estava tranquilinho lá com a sua família, bem distante do Egito, mas Deus coloca esse desafio nas mãos de Moisés. Isso me ensina que existem momentos que Deus coloca desafios nas suas mãos, que isso é a última coisa que você quer. Desafios que você não gostaria de abraçar nem assumir, mas se Deus te chamou para lidar com esse desafio, saiba, ele tem um grande propósito para realizar através da sua vida. E diante dessa situação, o que Moisés faz? Quando ele recebe esse comissionamento, Moisés, é claro, está escrito aqui no verso 11, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar meu faraó? Quem sou eu para cumprir essa missão? Eu não estou apto para isso, eu não tenho capacidade para isso. No fundo, eu acho que Moisés também falava, eu não quero isso, não está escrito, mas eu acredito que Moisés pensou, eu não quero isso para minha vida de forma alguma. Mas então Deus diz algo glorioso, algo que pode transformar a sua vida, algo que foi determinante na vida de Moisés. E você pode me perguntar o que Deus disse? Simples. No verso 12, Deus afirmou, eu estarei com você. Vou dizer isso novamente, eu estarei com você. Ah, meu irmão, isso é tão maravilhoso, porque, de fato, diante dos desafios que Deus coloca nas suas mãos, pode ser que você não seja capaz o suficiente, você se enxergue de uma maneira inferior ao chamado de Deus para a sua vida, mas saiba que se Deus está com você, você tem tudo o que você precisa para ser bem-sucedido naquilo que Deus te chamou para cumprir. Se Deus está com você, você tem todos os recursos necessários para que você seja bem-sucedido naquilo que Deus colocou nas suas mãos para realizar. É por essa razão que, para que você vença a inferioridade diante daquilo que Deus colocou no seu coração, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer a presença de Deus. Você e eu precisamos reconhecer a presença de Deus. Por quê? Existem momentos que Deus nos chama para desafios complexos, mas Ele também promete estar conosco diante desses desafios. E é por essa razão que você precisa reconhecer que Deus está nesse negócio. Se Deus está do seu lado, meu irmão, você pode ficar tranquilo, porque aos olhos humanos você pode ter todos os recursos necessários para realizar algo que parece de Deus, mas se não é algo de Deus e Deus não está com você, você está apenas iludido, mas por outro lado, você pode estar, aos olhos das pessoas, desprovido de tudo aquilo que você precisa para ser bem-sucedido em um projeto que Deus colocou no seu coração. Mas se Deus colocou esse projeto no seu coração, meu irmão, reconhece a presença dEle, descansa o seu coração e vai para cima. Por mais que você não se enxergue de uma maneira capaz o suficiente para realizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. É interessante, o verso 12 diz, eu estarei com você. Isso me leva para um texto que está escrito no livro de Isaías. Isaías capítulo 41, verso 10, a palavra de Deus diz, pois não tema, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Ah, meu irmão, isso aqui é promessa de Deus para a sua vida, promessa de Deus para a minha vida. Quando reconhecemos a presença de Deus naquilo que Ele chamou você e eu para cumprirmos e realizarmos, meus irmãos, nós estamos prestes a desfrutar desta palavra se formos obedientes e corajosos. A palavra de que não precisamos temer, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o seu Deus.
Independente do que aconteça, Deus o fortalecerá e o ajudará e o segurará com a sua mão direita vitoriosa. Ah, meus irmãos, isso é maravilhoso. É palavra de Deus. Para você estar em dia com Deus, você precisa vencer a inferioridade e saber que se Deus está te chamando para realizar algo, Ele está contigo nesse negócio. Então vai para cima e faz aquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão. Vai para cima e faz aquilo que Deus te chamou para fazer, minha irmã. Foi assim com Moisés. E ao reconhecer a presença constante de Deus, nós ganhamos coragem para enfrentar qualquer desafio, porque a gente sabe quem está com a gente nesse projeto. Eu também vejo que, diante dessas situações, existe algo poderoso, algo que nós precisamos almejar. E por que eu digo poderoso? Porque eu estou falando sobre poder, sobre uma capacitação, uma habilitação divina. Para os projetos que Deus tem para cumprir através da sua vida, você precisa da graça dele. Não só da presença do Senhor, mas da graça dele. Eu digo isso porque a presença do Senhor se manifesta como uma presença gloriosa que te dá suporte, uma presença que abre portas, uma presença que atrai o favor divino, uma presença que, ou melhor, não atrai, uma presença que traz consigo o favor divino, as bênçãos de Deus. Mas nós também precisamos de capacitação do Senhor. Capacitação divina, porque existirão momentos em que nós não saberemos realmente o que devemos fazer. Existirão momentos em que você não terá as habilidades necessárias para cumprir aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Mas eu volto a dizer, se Deus te deu uma direção, você não precisa de todas as habilidades para que isso se torne uma realidade. Você precisa ser só obediente. Porque se você for obediente, Deus vai te capacitar para a missão que Ele colocou nas suas mãos para cumprir. Por isso, você precisa pedir o poder de Deus. Você precisa pedir o poder divino para que se revele na sua vida. Especialmente porque quando você se sente incapaz de realizar algo, essa é uma oportunidade e tanto para você buscar a Deus e falar: Senhor, me capacita. Senhor, me capacita. Senhor, revela o teu favor sobre a minha vida. Senhor, me capacita de uma forma que eu nem imagino. Me use de uma forma como eu nem imagino. Senhor, derrama sobre a minha vida dons, talentos, dons espirituais para que eu cumpra aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Isso vai acontecer. Porque a palavra de Deus nos ensina que na transição do ministério de Jesus para o ministério realizado pela igreja através dos apóstolos, Jesus certa vez disse, isso está registrado no capítulo 1 do livro de Atos, verso 8. Jesus disse: mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando sobre uma capacitação sobrenatural, um poder sobrenatural para que os apóstolos cumprissem um propósito, para que os apóstolos cumprissem uma missão, porque não podemos desconectar isso da grande comissão. Jesus, depois de ressuscitar, falou para os seus discípulos: agora foi-me dada toda a autoridade. Agora vocês vão e façam discípulos, preguem o evangelho, sejam as minhas testemunhas, ensinem outras pessoas isso que eu ensinei vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, presença do Senhor. Mas eles precisavam ser habilitados também. E por essa razão, antes de Jesus voltar ao céu, ele diz: olha, vocês vão aguardar um pouco, porque vai chegar uma hora que vocês receberão uma habilitação de Deus. E o que os discípulos fazem? Eles esperam essa habilitação. Eles continuam buscando a Deus em oração. E quando isso acontece, quando o poder de Deus se manifesta no dia do Pentecostes e o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos de uma maneira sobrenatural, aí sim eles recebem a capacitação, a habilitação para cumprirem o propósito pelo qual Deus os comissionou. Você e eu precisamos não apenas da presença de Deus, você e eu precisamos também da capacitação de Deus sobre as nossas vidas. Para que você vença a inferioridade, você precisa confiar no Senhor. Porque para que você realmente tenha clareza de que as grandes coisas que podem acontecer através da sua vida não é porque você é grande, mas é porque você decidiu ser obediente a um Deus que é grande. Não é porque você é muito habilitado ou capacitado, mas é porque você decidiu obedecer a um Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que tem toda a habilitação, que tem todos os recursos. Esse é o seu Deus. É por isso que você precisa vencer a inferioridade e saber que se Deus está com você e Ele te dá uma direção, vai para cima, por mais que você não se sinta capacitado, porque
Deus, através da sua presença e através do seu poder, te capacitará para realizar aquilo que Ele te chamou para realizar. Isso é maravilhoso! Quando buscamos essa ação divina do Espírito Santo nas nossas vidas e somos habilitados para isso. Eu vejo que é como um jovem que inicia uma carreira e quando ele começa a sua carreira, ele se vê incapacitado, ele se vê impossibilitado, mas por mais que ele tenha essa visão de si mesmo, se esse jovem tem um mentor que consegue enxergar o seu potencial, que consegue enxergar o que pode ser realizado através da vida desse jovem, e o jovem confiar no mentor, seguir a direção do mentor, ser moldado de acordo com as capacidades do mentor, esse jovem vai deslanchar, vai prosperar se ele tomar as decisões certas diante dos seus desafios. A melhor decisão diante dos seus desafios não é se ver como alguém inferior, mas é buscar a presença de Deus e saber se o Senhor está comigo nessa batalha, se o Senhor está contigo nesse desafio, então eu estou pronto, bora, eu vou para cima e vou fazer isso acontecer. Meus irmãos, quando você se sente pequeno, quando vocês se sentem, quando você se sente incapaz, a presença e o poder de Deus são exatamente o que você necessita para simplesmente continuar seguindo obedientemente aquilo que Ele te chamou para fazer, confiando que Ele vai prover tudo o que você necessita para cumprir o propósito pelo qual Ele te chamou. Meu irmão, se você crê nisso, escreve aí no chat, eu creio nisso, eu creio nessa palavra, aleluia! Meus irmãos, ouse agir sabendo que Deus, o Todo-Poderoso, está com você. Diante dos desafios, diante dos projetos, diante do chamado de Deus para a sua vida, ouse agir sabendo que Deus está com você. Enfrente os seus desafios que você tem evitado, porque você diz, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Pare de falar isso. Tire essas palavras da sua boca, pare de dizer que você não é capacitado e comece a dizer, se o Senhor está comigo, eu vou para cima, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Troque as palavras dos seus lábios, no lugar de dizer e ficar reforçando que você não é capaz, que você não consegue, que não vai dar certo, comece a dizer, eu vou conseguir, vai dar certo, eu sei que eu consigo e não pelas minhas forças, mas porque Deus está comigo. Diga para você mesmo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo e eu vou para cima. Eu não vou desistir, eu não vou me omitir, eu não vou me ausentar, mas eu vou para cima naquilo que Deus me chamou para cumprir, naquilo que Deus te chamou para realizar, dando passos de fé, fazendo aquilo que você não quer, mas se Deus te chamou para fazer, faça ainda assim, sabendo que Ele vai prover tudo aquilo que você necessita para ser bem-sucedido no chamado dEle para a sua vida. Lembre-se, você não está sozinho. Quem caminha em obediência com Deus jamais caminha sozinho. Se você está em dia com o Senhor, a presença e o poder de Deus se revelarão na sua vida de uma maneira poderosa. E você verá coisas acontecendo através da sua vida que você vai dizer, meu Deus do céu, eu jamais imaginei viver isso, mas não a mim, nenhuma glória para mim, mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, que está presente, que esteve presente, que manifestou a sua graça, manifestou o seu poder e me fez bem-sucedido naquilo que Ele me chamou para realizar. Que você seja bem-sucedido naquilo que Deus te chamou para realizar. Pare de se ver como um coitado, pare de se ver como um incapaz, mas confie na palavra de Deus, confie no chamado do Senhor e saiba, aquele que dá o chamado, aquele que dá a visão, é quem traz a provisão que você e eu precisamos para cumprirmos o nosso propósito, assim como Moisés cumpriu o seu propósito. Vamos orar nessa direção? Acredito que precisamos orar. Pai, Tu és maravilhoso, Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Tua palavra é luz para o nosso caminho. E no dia de hoje a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra realmente nos impulsiona a deixarmos de nos vermos como pessoas incapazes, pessoas que não vão conseguir, pessoas inferiores, Pai, e vencemos isso sabendo que o Senhor está conosco. Por isso eu oro pelos Teus filhos e pelas Tuas filhas.
Se existe alguém que está conectado comigo no dia de hoje e tem tido medo, Pai, de dar alguns passos porque não se vê capaz o suficiente para realizar algo que o Senhor já mostrou com clareza, que é a Tua vontade para a vida deles, Pai, que no dia de hoje isso caia por terra. E eles possam se lembrar que quando o Senhor está num projeto, então o projeto tem tudo que o projeto necessita. Basta nós sermos apenas corajosos o suficiente para darmos um passo de fé. E eu ministro essa palavra sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas. Senhor, que haja coragem para dar passos de fé, coragem para enfrentar desafios que parecem ser gigantes, coragem, Senhor, para ir para cima naquilo que o Senhor tem dado de direção para nós, para que verdadeiramente, Pai, nós cumpramos o nosso propósito sabendo que se o Senhor estiver conosco, a Tua presença e o Teu poder serão tudo o que nós precisamos para sermos bem-sucedidos naquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Por isso eu te peço, ó Deus, fortalece os Teus filhos, fortalece as Suas filhas, para que eles deem passos de fé e coragem, não olhando para as suas debilidades, mas olhando para o poder e autoridade que está no Senhor e confiando na Sua presença nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meu irmão, se apega nessa palavra, vença a inferioridade e aproveita esse momento e compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa palavra. Gente que está deixando de viver coisas maravilhosas com Deus porque tem se visto como alguém inferior, alguém que não é capaz o suficiente. Compartilha. Seja uma bênção na vida dessas pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, claro, se inscreve no canal agora mesmo. Se quiser compartilhar com essas pessoas, também compartilhe com as pessoas que são especiais para você. E eu quero te dizer, se você foi abençoado por essa palavra e se você tem sido abençoado pelo nosso ministério, esteja conectado conosco. Escaneie o QR Code que está na tela. Ali existem formas de você estar conectado com a gente e também de você ser um apoiador desse ministério, para que continuemos avançando na pregação da palavra de Deus, alcançando pessoas que estão distantes do Senhor, trazendo elas para próxima de Deus, para viverem uma vida em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. Estamos juntos nesse propósito de ver o reino de Deus avançando. É isso. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até o próximo episódio.